A idade da Terra, a de um fóssil, como é possível saber esses números com precisão? A resposta está num tipo de relógio atômico, que fica escondido dentro das próprias rochas. Vamos entender agora como funciona essa datação radiométrica. Para a gente entender esse relógio geológico, a gente precisa ir bem no começo, na fundação atômica de tudo. E o conceito mais importante aqui é o de isótopos. Então, o que é um isótopo? De uma forma bem simples, é uma variação de um elemento químico. Dá para pensar neles como irmãos. São da mesma família, ou seja, o mesmo elemento, mas tem uma pequena diferença que muda tudo para a datação. E aqui está o ponto central de tudo. Os prótons definem o que o elemento é. Por exemplo, você tem 6 prótons? É carbono, ponto. Mas são os nêutrons que definem qual versão daquele elemento nós temos. E é justamente essa versão que nos interessa. Só que nem todos os isótopos servem para isso. A grande maioria, como o carbono 12, é estável, não muda nunca. O que nós procuramos são os instáveis, como o famoso carbono 14. Eles são como relógios atômicos que em algum momento vão começar a marcar o tempo através de um processo chamado decaimento. Certo. Então, esses isótopos instáveis funcionam como um relógio. Mas como? Bom, esse processo em que eles buscam a estabilidade é o que chamamos de decaimento radioativo, e ele pode acontecer de algumas formas diferentes. A primeira forma de decaimento é a mais direta, digamos. O núcleo simplesmente joga fora uma parte de si mesmo. É o que a gente chama de decaimento alfa. Ele se livra de um pacotinho com 2 prótons e 2 nêutrons de uma vez. E o resultado disso é impressionante. Quando o urânio-238 perde esses 2 prótons, ele simplesmente deixa de ser urânio e vira um elemento totalmente novo, o tório-234. Esse novo elemento que surge é o que a gente chama de núcleo filho. Agora, o próximo tipo de decaimento é um pouco mais sutil. Em vez de jogar fora um pedaço, o que acontece é uma transformação lá dentro do núcleo. Um nêutron decide virar um próton. Olha só que interessante, um nêutron vira um próton. Com esse próton a mais, o número atômico aumenta de 6 para 7 e o elemento se transforma por completo. O que era carbono 14, agora é nitrogênio 14. E por último, temos um processo que é basicamente o contrário do decaimento beta. Em vez de um nêutron virar um próton, aqui o núcleo puxa para dentro um de seus próprios elétrons para transformar um próton em um nêutron. Um bom exemplo é o potássio 40. Ele captura um elétron que estava orbitando ali perto. Esse elétron se junta com um próton e os dois juntos formam um nêutron. Com um próton a menos, ele deixa de ser potássio e se transforma em argônio 40. Ok, já entendemos os mecanismos, mas a pergunta continua. Como é que tudo isso vira um relógio confiável? A resposta está num conceito que é incrivelmente previsível: a meia-vida. A meia-vida é literalmente o tic-tac do nosso relógio geológico. É o tempo exato, fixo e constante que leva para que metade dos átomos de um isótopo instável, o isótopo pai, se transforme no isótopo filho. Vamos imaginar uma rocha se formando a partir do magma. No exato momento em que ela se solidifica, o relógio começa a contar. Nesse ponto, que a gente chama de tempo zero, ela tem 100% dos seus isótopos radioativos, os isótopos pai. Ainda não tem nenhum isótopo filho. Aí o tempo passa, depois que uma meia-vida inteira se completa, não importa se foram 1000 ou 1 bilhão de anos, a proporção é perfeita. Metade dos átomos pais se transformou nos átomos filho. Agora temos um equilíbrio de 50-50. Passa-se mais uma meia-vida. O que acontece? Metade do que sobrou decai de novo. Então, aqueles 50% de isótopos pai caem pela metade e a gente fica com 25% do original. Os outros 75% agora são isótopos filho. E esse padrão continua. Após 3 meias-vidas, teremos 12,5% de isótopos pai e assim por diante. É essa divisão constante e previsível que transforma a proporção entre pai e filho em um relógio preciso. Muito bem. Agora, como é que a gente usa esse conhecimento todo na prática para descobrir a idade das coisas no mundo real? Funciona melhor em rochas ígneas, porque o relógio é zerado no momento em que elas se formam. Em rochas metamórficas também é possível, mas o que a gente data é o último evento de calor e pressão que ela sofreu. Já as rochas sedimentares são quebra-cabeça, porque são feitas de pedaços de outras rochas, cada uma com uma idade diferente. E claro, tem o carbono 14, que é um caso especial usado só para material orgânico.
Vamos fazer um cálculo. Suponha que um osso fóssil foi encontrado e a análise mostra que ele só tem 3,125% do carbono 14 que deveria ter. Sabendo que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, qual a idade desse osso? Bom, o processo é bem lógico. Primeiro, a gente descobre quantas meias-vidas se passaram. A gente começa em 100% e vai dividindo por 2 até chegar nos 3,125%. Isso dá 5 divisões, ou seja, 5 meias-vidas. O segundo passo é multiplicar essas 5 meias-vidas pelo valor de uma, que é 5.730 anos. O resultado, 28.650 anos. Certo, vamos a outro exemplo, só que agora fazendo o caminho inverso. Digamos que um isótopo tem uma meia-vida de 6 horas. Se a gente começar com uma amostra de 100%, quanto dele vai sobrar depois de um dia, isto é, 24 horas? A lógica é exatamente a mesma. Em 24 horas, cabem quantas meias-vidas de 6 horas? 4, certo? Então, a gente vai passar por 4 ciclos de divisão por 2. Depois de 6 horas, sobram 50%. Com 12 horas, 25%. Com 18 horas, 12,5%. E, finalmente, ao final das 24 horas, restarão 6,25% do isótopo original. No final, o que a gente vê é que um processo atômico que nunca muda nos deu um relógio de uma precisão incrível. Um relógio que não marca segundos ou minutos, mas sim milênios, milhões, bilhões de anos. E é com ele que a gente consegue ler a história profunda do nosso planeta, escrita nas próprias rochas.